Espírito Santo. Espírito Santo, aquele que nos ouve, aquele que está entronizado no meio dos louvores. Ouça o nosso coração, Espírito Santo. Ouça o nosso coração, Senhor. Escuta-nos, Senhor. Ouça o que o nosso coração fala, Senhor. Faz uma canção para Ele aí, meu irmão. Todas as coisas para ti, todas as coisas para ti. Tu és o centro de tudo. O centro. Fez convergir todas as coisas para ti, todas as coisas para ti. Tu és o centro. Sim, Jesus. Ao cheiro das águas, Senhor, nós apresentamos adoração a Ti, Senhor. Obrigado pela Tua doçura, Senhor. Mesmo no meio das torrentes, das tempestades, no meio dos ventos, ali está o Teu Espírito. Faz-nos encontrar, Senhor, nessa noite. Nós precisamos nós precisamos conhecê-lo. Nós não precisamos senti-lo, nós precisamos conhecê-lo. A presença do Senhor nós precisamos conhecer. Então, quando nós conhecemos a presença dele, nós saímos do formato, nós saímos daquilo que nós fomos ensinados e começamos a adentrar diante dele, no espírito da liberdade. Então, o espírito que nós habita se conecta com o espírito dele. E é nesse movimento que o Senhor quer trazer para nós os seus renovos,
entender a nossa jornada, entender o que nos faz se movimentar para dizer: Senhor, chama-nos pelo nome. Sondas e me conhece. Assim Davi falava, ele dizia: tu me conheces, tu me sondas. Aleluia. Há um cheiro de jardim aqui nessa noite. O jardim do céu é o hospital de Deus. Há um bálsamo de Gileade. Aleluia. Toma controle, Jesus. Vai passeando entre as fileiras, Senhor. Tu és o grande maestro, Senhor. Senhor, esse lugar foi feito para transformar corações. Sim, Jesus. Vai ministrando em nosso meio, Senhor. As respostas que nós buscamos vêm do Senhor. Só não deixe que nós venhamos nos distrair, Jesus. Cala-te as vozes dos nossos ouvidos agora. E só a voz do Senhor tem autorização para se comunicar conosco. Aleluia. Obrigado, Senhor, porque o banquete está servido. Há uma mistura de óleo e água, que mesmo se separa, mas as cores definem. O óleo representa a unção, e a água representa o Espírito. Quando a nossa cabeça é coberta com óleo, o Espírito que está em nós se renova. Aleluia. Meditação na fonte, Senhor. Aleluia. Que a tua unção, Senhor, cubra nossas cabeças, Senhor, e que nós possamos sair daqui convictos que nós fomos tocados. Obrigado, Jesus. Vai tomando o teu lugar devagarzinho, bem devagar. Não espante aquilo que Deus quer fazer. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Vamos chamar os profetas, vamos. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado pela geração, Senhor, que vai ser semeador nas nações. Há muitos Samuéis, Elias, Isaías em nosso meio, Anas, Déboras. Aleluia. Quem
Quem gostaria de orar hoje pelo cultinho lá? Alguém está bem corajoso aí? Alguém? Então nós vamos orar, amém? Amém. Senhor, em nome de Jesus, nós declaramos, Senhor, que aqui está a geração perfeita, a geração que nós precisamos se igualar. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós declaramos que serão melhores que nós, Senhor. Nenhum se perderá, Senhor, nenhum. Daqui sairão profetas, evangelistas, ministros do Senhor. Amém? Amém. Vamos devagarzinho. Vai ser tremendo o cultinho lá. Aleluia. Nós temos alguns irmãos que estão conosco aqui. Nós queremos, com muita alegria, dizer a vocês que vocês não estão aqui por um acaso, ou por uma coincidência, ou por causa que alguém disse para você estar aqui. Você está aqui porque o Senhor quis que vocês quisessem estar aqui. Se o Senhor quis que vocês quisessem estar aqui, então Ele tocou no centro da vontade. Pastor Joaquim, pastor Adriano, de Getúlio Vargas, louvado seja o nome do Senhor. Um amigo, um irmão, profeta do Senhor. Estamos muito felizes. Nós temos aqui os convidados da Denise, são vários aqui, eu acho que estão juntos aí, né? A Rosicléia, Amanda, Vitor, Eliseu, Yuri e Eliezer. Onde estão vocês? Louvado seja o nome do Senhor. Que família grande, gente. Jesus. Louvado. O Douglas, a Denise e o Pedro. Onde estão? Amém. Mais alguém que eu não citei aqui, que está aqui pela primeira vez nessa noite? Amém. Nós sempre salientamos aqui que aqui tem um papel escrito com os nomes de vocês. E atrás tem um monte de rascunho escrito. Certamente uma criança fez isso. Sabe, mas esse papel com algumas coisas escritas aqui atrás fala muita coisa. Porque a criança, na sua inocência, ela faz ali a sua expressão. E nós precisamos ser assim. Nós precisamos exprimir para o Senhor o nosso coração. E a criança faz aqui um monte de coisa. E talvez a parte do verso da sua vida, ela precisa ser assim, como uma dessas crianças que fizeram esse desenho aqui. E nós sabemos que Deus tem um propósito para todas as coisas, inclusive a presença de vocês nessa noite aqui. Nós recebemos vocês com muito carinho. Aleluia. Eu gostaria de fazer uma oferta de novo hoje. Se você quiser ofertar no Senhor, faça favor para mim, Adriana, coloca aqui em cima aqui. Porque quando a gente faz para o primeiro, amém, aqui, coloca, não, só o de cima aí. Isso. É que daí eu posso alcançar. Pronto. Se você quiser fazer uma oferta ao Senhor, faça isso com liberdade. Amém. Porque quando nós aprendemos o milagre de dar, nós podemos chegar diante do Senhor com legalidade. Senhor, Tu me deste por primeiro, mandaste o que tinha de melhor, mandou o Filho de Jesus. Então às vezes nós ficamos com medo de ofertar, ficamos com medo de que venha nos faltar. E nós estamos tentando movimentar isso aqui nesse lugar. Porque Deus é aquele que não deixa faltar. Certamente Deus nunca vai deixar faltar. Amém? E nós não ficamos muito tempo pregando sobre isso, porque esse lugar é um lugar muito generoso. É um lugar de generosidade. A gente vê isso todas as vezes que nós fizemos um movimento.
E é tão facinho, né? A gente tem um povo generoso ao nosso redor. Aleluia. Ei, glória a Deus. Eu queria pedir para o Iago orar pelas ofertas. Adriano, pega o microfone aqui e leva até ele. Amém, Senhor. Nós te agradecemos, ó Pai amado, porque a oferta maior que deu foi o Senhor por nós. Nós te agradecemos, ó Pai amado, porque hoje temos como dar, ó Pai. Mas foi porque o Senhor nos deu primeiro, Pai. Que nossas ofertas não sejam somente no domingo, ó Pai, mas todos os dias da nossa vida a gente possa ofertar algo ao Senhor. O nosso tempo, a nossa vida, o nosso amor ao próximo, ó Pai. Eu te agradeço, ó Pai amado, porque o Senhor tem colocado em nós o teu caráter, ó Pai amado, a ser manifestado. Muito obrigado, Jesus. Amém. Pode levar de volta lá, Adriano. Obrigado, querido. Pode levar de volta ali. Amém. Sabe, a oferta do Adriano é o Iago. Quem é a sua oferta aí que está do seu lado? Seu irmão, sua família, família da igreja. Deus tem sempre uma oferta para nós. Nós vamos fazer mais uma oferta ainda hoje no final do culto ainda. Vocês vão entender o porquê. Porque é maravilhoso demais. Abra sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 12. Hebreus, capítulo 12. Hoje nós vamos falar sobre jornada. Nós podemos viver uma jornada longa ou uma jornada curta. Serei achado de vós, diz o Senhor. Você que já achou, estenda a mão sobre este lugar e comece a liberar a palavra. Ore mesmo. Pai, em nome de Jesus, Deus. Esses irmãos, Deus, que oram pela Tua palavra, Senhor, recebam uma porção ainda maior, Senhor, que a expectativa deles a vir para este lugar, Senhor. Surpreenda-os nessa noite, Senhor. Que a Tua palavra seja, Deus, cortante, Senhor, e nos conduza, Senhor, para a mesa de uma maneira jubilosa, Senhor. Senhor, que nós possamos entender a nossa jornada, Senhor. Nós não somos andarilhos, Senhor. Somos peregrinos. Portanto, uma vez que estamos rodeados de tão grande multidão de testemunhas, livremos-nos de todo piso que nos torna vagarosos, do pecado que nos atrapalha, e corramos com perseverança a corrida que nos foi posta diante de nós. Mantenhamos firmes no olhar em Jesus. O líder é aperfeiçoador da nossa fé. Por causa da alegria que o esperava, ele suportou a cruz, sem se importar com a vergonha. E agora tendo sentado ele no lugar de honra, à direita do trono de Deus. Até aqui por enquanto. Semana passada nós estávamos, semana retrasada melhor, nós estávamos fazendo um trecho, um translado entre Roma e Israel. E naquele trecho eu fiquei observando o tempo que levaria para nós fazermos aquele percurso entre esses dois continentes, o europeu e o asiático. Enquanto nós nos deslocávamos, quando eu cheguei lá, o Senhor ministrou no meu espírito: essa é a jornada de Paulo.
Paulo percorreu este trecho do porto de Tiro até Roma por uma causa. E hoje nós vamos tentar entender a nós mesmos qual é a nossa jornada. O que é que Deus confiou a nós como jornada? Se chama caminhada, um percurso, uma trajetória, uma carreira, uma história. Todos nós fomos chamados por Deus para uma jornada. Todos nós fomos embutidos antes mesmo de nós nascermos. Deus colocou ali um projeto. E nós precisamos entender que se nós quisermos sermos pessoas de jornada e não termos uma jornada curta, de curto espaço, nós precisamos entender que nós precisamos assumir os riscos. Nós precisamos ver todas as possibilidades. Nós precisamos abraçar as promessas de Deus. Nós precisamos se encharcar da fé. Pela fé entendemos que todo o universo foi formado, e pela palavra de Deus assim se originou aquilo que não se vê. Hebreus 13. Irmão, o que te trouxe hoje aqui? O que te fez você, numa noite de domingo, uma noite quente de verão, você sair da sua casa e vir ouvir aquilo que traga esperança, talvez traga para você sentido? O nome disso chama-se fé. A única forma que pode fazer um homem como Paulo, um homem como William, um homem como Marcos, como Eliezer, um homem como todos nós, produzir uma jornada, é um elemento chamado fé. Sabe uma coisa que a gente vai aprendendo com os tempos e olhando a história e olhando para a humanidade? A gente vai percebendo que a forma que Deus tem para nos ensinar, ela é infinitamente maior daquilo que a nossa mente tem capacidade de entender. E nós às vezes questionamos por que há sofrimento, por que há tanta coisa, e nós se deparamos com algumas situações muito difíceis. Mas se nós olharmos para a nossa ótica de justiça, e se nós olharmos pela ótica de justiça de Deus, talvez nós possamos entender as permissões de Deus para que nós passamos por algumas coisas. A fé, ela produz a justiça de Deus, não produz a nossa própria justiça. Porque quando está escrito em Hebreus 11, a fé, ela produz em nós obediência, e a obediência, ela produz em nós temor. A fé produz em nós testemunho, e o testemunho produz testemunho. A fé, ela faz nos crer no projeto divino. Ela nos leva a crer que Deus tem um projeto para nós, e não é um projeto qualquer. A fé faz homens que eram homens comuns, que estavam perdidos ali na situação mais difícil, se tornar homens notáveis, capazes de ganhar multidões para Cristo. Existe uma jornada. Deus, Ele nunca quis que a nossa jornada ela fosse uma jornada de sofrimento. Deus nunca quis que ninguém que estivesse saído dos seus
lares para chegar num lugar que nós chamamos celestial, à base desse sofrimento. Quando Jesus falou, se alguém quiser vir após mim, significa que ele foi primeiro. Negue-se a si mesmo, tome então a sua cruz e siga-me. Mas por que nós temos o hábito de colocar peso na cruz? Jesus não disse que nós estaríamos numa academia para fortalecer os nossos ombros. Porque os nossos ombros espirituais hoje não mais carregam a arca da presença. A arca da presença já está dentro de nós. Então nós não precisamos de autoevangelismo, de carregar a cruz para fortalecer os nossos ombros, como os sacerdotes da antiguidade faziam. Nós precisamos fortalecer os nossos joelhos para poder suportar a jornada. Porque somente alguém que fortalece-se nos joelhos é capaz de ir mais adiante, não ter uma jornada curta. Por que muitos irmãos desistem no meio do caminho? Se nós olharmos para a trajetória de Paulo, nós vamos ver que é infinitamente louco. Um homem que estava lá, pregando o evangelho, e podia se esconder em muitos lugares, porque ele era amado em Israel. A jornada que nós fizemos em 4 horas, Paulo levou certamente dias, talvez até meses, eu não sei ao certo, para atracar nos portos de Roma, lugar que naquele tempo ainda muito mais cheirava a morte. Mas Paulo tinha um propósito. Ali seria levantada uma igreja. Ali seria levantado alguns corações. Até hoje nós vemos isso. O resultado disso são alguns lugares que estão abertos hoje, com líderes contaminados pregando a palavra de Deus, mas atrás dos líderes existe algumas mãos levantadas. Algumas pessoas que iam se suicidar e entrou numa porta dessas e não suicidou-se mais. Alguém que estava na prostituição, na drogadição e entrou num lugar como estes, onde tem alguns Neros e alguns Herodes e assim por diante, mas existem algumas mãos levantadas. E essas mãos levantadas fazem com que o ambiente mais caótico que parece ser, se tornar lugar de bênção. Deus, Ele ansiou para que a nossa jornada fosse uma jornada de bênção. Gênesis capítulo 13 fala sobre isso. Nós temos a história de Abraão e uma proteção familiar de um patriarca que viu na sua casa a prosperidade no meio da adversidade. Sai da tua terra, da tua parentela e vai para o lugar deserto, irmão. A gente anda pelos lugares de Israel, a gente vê deserto. E é este lugar que escolheu Abraão então para fazer a sua jornada no meio das adversidades. E a bênção e a vitória que estava nas mãos de Abraão foi chamado por Deus para ser entregue no Monte Moriá. A fé faz com que homens entendam a promessa que o Senhor tem para aquele que entende o chamado da sua jornada na terra. E a Bíblia diz então que Abraão estava lá, e não apareceu um bode descido do céu, não. A Bíblia diz que Abraão viu então ali o cordeiro que estava enlaçado lá no seu cipós. Então Deus queria que através da fé, nós, como hoje, nós
no dia que chamamos hoje, possamos abrir os nossos olhos espirituais e enxergar ali o Jeová Jireh no meio de uma oferta. É um desafio para nós nos dias de hoje. Jornada de conquistas, de autoridade. O que representa a autoridade hoje, irmãos? A autoridade representa que quando nós caminharmos, se nós temos um alvo, nós temos um objetivo, a cada passo que nós dermos, nós vamos encontrar problemas, vamos encontrar dificuldades, vamos ter momentos difíceis. Mas cada passo que nós dermos, Deus vai nos revestir com sua autoridade. E a autoridade que os homens têm tanto distorcido, elas não estão aqui na terra. Elas não somente representam um soldado que tem lá suas divisas, um pastor local, um professor da escola, um chefe do trabalho. Não, não é esse tipo de autoridade que nós estamos falando. Esse sim nós devemos estar honrando, mas não é esse lugar. A autoridade que representa nas regiões celestiais, é lá que nós precisamos estabelecer. Quando nós estabelecemos o nível de autoridade das regiões celestiais, a nuvem nos segue. Significa que as promessas de Deus, elas ainda existem sobre nós, indiferentemente dos obstáculos que encontraremos pela frente. Se despertar em fé faz engrandecer o nome do Senhor. Sabe, há um tempo atrás eu falei aqui neste lugar que se nós não formos um tributo ao Senhor, não tem sentido, não tem sentido o evangelho que nós acreditamos. Se nós não oferecermos a nossa vida como um tributo ao Criador, nós seremos homens de jornada curta. Deus prometeu que um chamado sobre nós seria claro, em conformidade com a palavra do Senhor. Quando nós entramos neste lugar, como o pai das nações na época, chamado Abraão, hoje reis e nobres se espelham na capacidade de alguém gerar em fé aquilo que era totalmente improvável. Uma jornada em nós, ela precisa ser gerada em intimidade. E nós não podemos gerar intimidade com o Criador se nós não desenvolvermos em nós alguns princípios básicos. Renúncia é uma delas. Ah, mas é difícil renunciar, irmão. É difícil nós abrirmos mão de algumas coisas. Mas acredite, isso é chave para nós completarmos a carreira. A renúncia é algo difícil de fazer. A renúncia não está ligada a uma carreira espiritual. Deus não prometeu uma carreira. Evangelista, depois vem a presbítero, depois a diácono, depois a vice-deus. Deus não prometeu isso a nós. Deus prometeu o seu Espírito. E aquilo que Deus declara, ela se torna uma sentença. A prenúncia é que todas as coisas estão nuas e patentes daquele que nós vamos
prestar contas significa que nós precisamos andar na sua presença. É por isso que no início dessa reunião, porque o culto não começou hoje, e nem às 19h30. A reunião começou, mas o culto precisa ter começado antes. Nós falamos que nós precisamos conhecer a presença do Senhor. Caso contrário, nossos caminhos não serão os caminhos do Senhor. Ele não fala assim: eu é que sei o pensamento que tenho de vós, diz o Senhor. Pensamento de bem, não de mal, para que tenha o fim que desejais. Quem determina o fim, irmão? Somos nós. Sem renúncia, nós não podemos avançar no processo da pureza, no processo da nobreza, no processo da entrega, na capacidade de ser aprovado. Ser capacitado para ser aprovado. O que é isso? Se tornar um querubim? Não, irmão. Jesus, quando ele serviu a ceia, uma das coisas que ele fez e nos encanta até hoje, Luiz, é que ele lavou os pés do Senhor. Quem era o Senhor? Pedro, Tiago, João. Ele estava dizendo aqui está em algumas espécies de Cristo, que no final da sua carreira vão dar a vida por mim. Então eu me humilho, sendo o Senhor, e tiro a sujeira dos seus pés. Jesus estava dizendo ali, a jornada que eles vão percorrer vai ser com os pés limpos, pelas minhas próprias mãos. Você precisa pegar no teu espírito isso. É por isso que Jesus ele veio trazendo um outro formato, dizendo: eu não vim para servir. E aí Pedro então diz: não, Senhor. Ele disse: se tu não permitires, não terá parte comigo. Mais uma vez o Pedrão, né? A capacidade de nós percorrermos aquilo que Deus preparou para nós nos seus desígnios, pode fazer de nós um homem que entende a jornada de outros homens que passaram pela terra. Jeremias é um exemplo disso. A sensibilidade de Jeremias estava debaixo de um rei cabeça dura, que espancava esse homem e prendia ele, e ele não deixava de proclamar aquilo que Deus tinha colocado dentro do seu coração. No capítulo 17, versículo 10, ele fala: eu, o Senhor, examino o coração e provo os pensamentos, e dou a cada pessoa devida recompensa de acordo com as suas ações. Meu Deus. Jeremias 17:10, pode conferir, está na Bíblia. Mas a jornada não termina aí. Há muita coisa pela frente, responsabilidades, tomadas de decisões, amadurecimento, continuidade. A liberdade, ela foi gerada em nós em mais diferentes níveis. Nós fomos gerados em liberdade em mais diferentes níveis. Deus estabelece para nós de forma individual. Ele trabalha no indivíduo para liberar no coletivo. Pegou? Não tem sentido se nós como indivíduos, nós não desenvolvermos em nós a capacidade de sermos homens e mulheres de jornada. Quem é beneficiado quando meia dúzia de pessoas começam a entender? O corpo de Cristo.
Porque quando nós vemos alguns entendendo aquilo que o Senhor tem gemido e chorado para que nós venhamos como igreja reconhecer a necessidade de andar debaixo de uma voz de comando. Esse irmão, ele é como uma... Estou procurando a palavra aqui, mas uma madeira, uma lenha, que se encosta um no outro, então ali vai se formando aquilo que nós chamamos de fogo. Mas se alguns irmãos não entenderem a jornada, então essa lenha que estiver no meio, ela pode estar, em vez de acender o fogo, ela apagar. Alguém já colocou dentro do fogão a lenha uma madeira verde ou molhada? Alguém que nos puxa para baixo? Por isso que o Senhor diz: olhe para o alto. Elevo meus olhos para o monte, de onde vem o socorro. O meu socorro vem do Senhor. Só pessoas que enxergam uma jornada longa olham para o alto. Enxergam que o nosso caminho, ele não termina quando termina o culto. Então nós precisamos continuar a caminhada. Andando em conhecimento, em fidelidade em si mesmo. Mais adiante, Jeremias, se você quiser abrir, Jeremias 29. Ele repete aquilo que nós estávamos falando antes. Jeremias estava preso nesse tempo, sendo assolado, sabendo que os babilônios estavam vindo, e Deus já tinha falado a ele, os homens não ouviam. E ele, certamente, numa dessas pregações, ele disse: eu é que sei, no versículo 11, os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, são planos de bem e não de mal, para que dar o futuro que anseio. Naqueles dias, quando vocês clamarem a mim em oração, eu vos ouvirei. Se me buscar de todo o coração, me encontrarão. Serei encontrado em vocês, diz o Senhor. Acabarei com o seu exílio, e restaurarei, e reunirei todas as nações, no quais eu enviei, e trarei de volta para a casa eterna. Jesus estava inspirando Jeremias ali, falando sobre Israel. E nós, conhecendo um pouquinho da história, nós começamos a entender que Deus, ele tem prazer em ver ajuntar o seu povo. Assim é possível encontrar recursos necessários, água, alimento, orientação, companhia, para nós prosseguirmos a jornada. Sabe, às vezes a gente vê situações de calabouço, e nós podemos e nós devemos oferecer as ferramentas, ou melhor, os instrumentos espirituais que Deus nos concedeu por causa da graça. Você pode dizer aí para o teu irmão: conta comigo, irmão, por favor, mas seja verdadeiro. Se você não tem no teu coração esse sentimento de dizer: conta comigo, não faça isso. Uma espiritualidade bem fundamentada busca por liberdade. E essa liberdade para certas coisas, ela é chave. E quando nós entendemos isso, o quadro se torna mais completo.
O Espírito Santo, ele tem desejo de trazer libertação. O maior serviço do mundo hoje representado na eclésia representa mostrar a verdadeira libertação, a liberdade que Jesus prometeu. Muito tem se falado sobre libertação e poucos têm entendido o que é liberdade. Porque a libertação que os evangélicos e os cristãos, no modo geral, estão oferecendo é uma liberdade onde as pessoas saem do cativeiro, mas logo depois entram, logo em seguida. E a liberdade que Jesus prometeu e ofertou para nós é nós entrarmos debaixo da nuvem, e toda vez, todo lugar que nós formos, a nuvem nos segue, mantendo-nos libertos. Essa liberdade nos dá uma mentalidade de destino, nos leva para um lugar de destino. Nós sabemos para onde estamos indo, sabemos que não para aí, não fica dentro da igreja. E quando nós entendemos isso, nós entramos na essência do desenvolvimento espiritual. Porque nós não fomos chamados para crescer, sabia? Nós somos chamados para desenvolver. Aquilo que Jesus colocou dentro de nós, nós precisamos desenvolver. Lembra lá a parábola dos talentos? Nós precisamos desenvolver, apesar das adversidades. A maioria das perdas que nós temos no meio do caminho são perdas promocionais. Meu Deus, que coisa estranha isso. Mas por que são promocionais? Porque Deus tem prazer de promover nós sermos conduzidos para o caminho certo. A maioria das perdas que nós temos, se nós perguntarmos para Satanás, ele vai dizer: não tenho nada que ver com isso, não fui eu. Foi o próprio Senhor que promoveu, para que nós pudéssemos entender o caminho da bênção. Em Êxodo capítulo 13, Deus fala: eis que eu coloco sobre vós a bênção e a maldição. Então a maldição, ela não tem propósito de destruir o homem, destruir a mulher de Deus. A maldição, ela tem um propósito, nós conhecemos a bênção e nós desfrutarmos dela. Não importa a posição que nós estamos, se nós estamos ainda no primeiro andar, se nós estamos no segundo, não importa onde nós estamos, irmão. O que importa é que se nós desenvolvemos a visão, a nossa ótica espiritual irá ver mais longe. Imagine você dirigindo numa autoestrada, no meio de uma neblina, e você em alta velocidade não tivesse a visão, a prudência, certamente nós cairíamos na ribanceira, talvez muitos chegariam ao seu destino final. A ideia de Deus é que nós tenhamos uma visão clara, uma estrada limpa. O plano A de Deus, ele jamais poderá dar errado. Eu falei para o irmão ali antes, eu rasgo a Bíblia, irmão. Se nós não fazemos algumas coisas, a nossa vida não vira. Se a nossa vida não vira. Mas pastor, vocês não têm problemas? Claro que temos, irmão. Nós não nascemos em Krypton.
Nem somos alienígenas, nós não somos. Nós somos pessoas. Que precisamos da mesma forma das respostas do Senhor. É a nossa humanidade que entra em xeque. A libertação que nós precisamos está no nosso interior. Alguns buscam em pessoas, outros buscam em locais, e não é assim que funciona. Quando nós desenvolvemos o Cristo que está dentro de nós, nós entendemos a jornada que nos é proposta. E nós andaremos. Se nós olharmos, o mundo oferece tantos recursos para nós. Os recursos são tão fortes para nos tirar do propósito e nos tirar das decisões que nós precisamos tomar. Um mundo onde se há trocas, negociatas, onde as pessoas negociam a sua fé, onde os princípios são perdidos. Largo é o caminho, diz o Senhor, mas estreito é para aqueles que o buscam. Nós precisamos discernir quando nós estivermos encruzilhados. Sabe, o GPS não foi inventado há muitos anos. Comunicação via satélite, tecnologia, teleguiados e assim por diante. Quando nós chegamos numa encruzilhada e nós precisamos tomar uma decisão para onde nós vamos ir. Talvez muitos de nós precisamos clamar a Deus: Senhor, o que eu devo fazer? Mas antes, irmão, nós precisamos ter uma experiência espiritual com o Senhor. Caso contrário, nós vamos tomar a nossa decisão. A Bíblia diz: enganoso é o coração. Tu olha aquela estrada larga e que tem um monte de marca de pneu e aquela coisa, tu vai por ali e não era o caminho. Ah, mas lá no Mevan, meu Deus, cara, os caras falam umas coisas assim tão estranhas. Fala de arrependimento, fala de perdão, que tem que perdoar. Esse dia eu estava ministrando um irmão e ele disse: cara, eu queria cortar a cabecinha do meu vizinho. Eu disse a ele: cara, a lição número 0 para ti é pedir perdão para ele. Ele disse: o quê? É assim, irmão. Se alguém tem algo contra você, vai até ele. O que nos revela o Cristo é quando nós temos sensibilidade para percebê-lo, que Ele está conosco. Pela fé, Ele nos guia. É um caminho surpreendente, inesquecível. Talvez a viagem mais tremenda que você fez na vida não represente 1/1000 daquilo que Deus quer nos levar numa viagem no Espírito, irmão. Experimentou já surfar com Jesus, irmão? Fazer coisas doidas. Ser moldado numa relação com o Trino. Numa parceria miraculosa com o Senhor Jesus. O irmão mais velho, conselheiro, Deus forte, príncipe da paz, Pai da eternidade. Pensa nas respostas que nós buscamos em tantos lugares.
E Paulo então, ele escreve à igreja de Corinto: realizei várias jornadas longas, enfrentei perigos em rios com assaltantes, enfrentei perigos com o meu próprio povo, os crentes, bem como os gentios. Enfrentei perigos em cidades e desertos e no mar. Enfrentei perigos por causa dos homens que se diziam irmãos, mas não eram. Paulo, talvez alguns dedos duros andavam com Paulo. A Bíblia não promete para nós que nós não teríamos perigos a enfrentar. Ele diz que nós teríamos perigos, dificuldades. Mas sabe, eu quero estimular você, porque no meio dessas jornadas Deus estabelece a bênção. Nós temos tantas experiências que podia ficar um tempão contando. Sabe, irmã, alguns anos atrás a minha esposa foi detectada com uma doença. E nós saímos daqui para buscar algo do Senhor. E nós estávamos lá e houve um ambiente de cura. E o médico dizia a ela: não, está marcada a cirurgia, depois que você voltar, nós temos que fazer urgente. Só que quando Jesus ouve a gente, essa é uma das experiências. Houve um movimento tão tremendo de cura, como pode ser hoje aqui. Se você entender a fé de Abraão. Eu vou falar num português bem assim. Nós estamos naquele movimento, Deus veio. E nós estávamos numa chácara. E estávamos orando no quarto. Minha esposa disse: eu preciso ir ao toalete. E ali o Senhor retirou a doença. Quando nós voltamos, o médico examinou e está examinando até hoje. E ele falou: esse teu Jesus. Entre tantas experiências, irmãos. Ontem nós experimentamos o óleo da alegria, ontem à noite. O mesmo óleo da alegria que nós experimentamos no Mar da Galileia na semana passada. Dançando e celebrando diante do Senhor, cara. Músicas judaicas. Dentro do barco. E em dados momentos nós estamos tão tristes, tão confusos. E com tantos problemas, meu Deus. Então nós vivemos esses momentos que nós estamos vivendo várias situações por causa dos nossos problemas. Mas a palavra diz: eu é que sei, diz o Senhor. Eu é que sei o pensamento que tenho de vós. O Senhor conhece o nosso pensamento antes mesmo de nós acordarmos de manhã. Antes mesmo de nós fazer a primeira besteira, Ele já sabia. Corramos com paciência a carreira que nos foi proposta, sabendo que Ele é fiel naquilo que prometeu. É certo que a obediência nos promove conquistas. E as conquistas nos levam para a autoridade. Por que a conquista? Já estou terminando, para nós sairmos. Eu imagino um quadro da seguinte forma: futebol americano. É muito espiritual aquele negócio. São linhas
E os americanos chamam de jardas. Onde de um lado tem uma força, de outro lado tem outros que se movem em força. De um lado tem um ligeiro, do outro lado se move um ligeiro. De um lado tem um lançador, do outro tem um lançador. Então ali há aqueles e aquela força para chegar ao touchdown. Touchdown. Sabe, eu imagino as nossas guerras espirituais dessa forma. Tem horas que nós precisamos da força. Tem horas que nós precisamos ser ligeiros. Tem horas que nós precisamos se lançar. Tem horas que nós precisamos ser desafiados na estratégia de Deus. Tem horas que nós precisamos de um treinador. Tem horas que nós precisamos fazer como fez aquele cara do filme Desafiando Gigantes. Clamarmos antes da jornada. Um dos filmes mais evangelísticos que até hoje eu vi. Porque ele fala de jornada. E a jornada faz com que nós venhamos superar desafios, irmãos. Talvez alguns de vocês chegaram nessa noite aqui tentando entender a jornada. Mas nós precisamos se espelhar naquele que venceu. Jesus foi aquele cara que venceu. Estão comigo ainda? A simplicidade do Evangelho é quando nós temos clareza aonde que o Senhor quer nos levar. Clareza. Há algumas coisas na igreja do Senhor que o Senhor tem colocado no nosso coração. Eu vou te dar um exemplo. Desde que a gente se lançou no ministério, nós vamos a Itajaí, eu tenho o costume de dormir na igreja e ficar lá em consagração. Este ano nós vamos fazer aqui. Você sabe por quê? Porque a gente vai lá e se lambuza de Deus e se enche do Espírito e, meu Deus, é só ficar alguns dias de jejum, você vai ver o que é isso. E aí a gente volta para casa e precisa começar do zero com alguns irmãos. Então nós estamos abrindo uma oportunidade para algumas igrejas, Pastor Joaquim, sua igreja e de outros irmãos. Nós queremos envolver, somos um. E dia e noite nós vamos passar os primeiros dias do ano aqui clamando ao Senhor. Você sabe por quê? Porque não adianta alguns homens conseguirem alcançar os seus objetivos na jornada se todos nós como corpo não andarmos como Moisés tentou fazer. Mas nós precisamos olhar para os Josués, aqueles que entendem os altares que são levantados. E nós queremos começar o ano de 2020 já como vencedores. E nós vamos entregar os nossos primeiros 7 dias do ano, ou 10, não sei, Deus vai falar. Nós vamos entregar aqui o nosso Isaac. O nosso Isaac vai ser entregue para quem quiser, irmão. Porque nós temos uma jornada e nós queremos chegar em dezembro de 2020 dizendo: Senhor, aquilo que eu propus em janeiro, eu cheguei em dezembro e cumpri. Nós teremos aqui dia e noite. Os primeiros dias vamos dormir, alguns irmãos aqui na igreja. E nós vamos transformar a cidade, irmãos. Agora a pergunta: é presunção isso? Não, irmão. A nossa cidade é a cidade conhecida no Brasil como a cidade
campeã em suicídios. Você sabia disso? Você sabe por que não aparece isso? Porque é proibido. Não pode ser divulgado isso. Mas foi feita uma estatística e foi divulgado Passo Fundo. Depois, se eu não me engano, é Balneário Camboriú. Então nós podemos mudar algumas realidades. Sabe como a gente pode fazer? Já juntando em alguns irmãos, em algumas igrejas, alguns pastores das cidades aqui ao redor. Talvez não venham todos, talvez venham alguns, mas aqueles alguns irmãos que entenderem o projeto de Deus, eles vão entender que os homens que estão à frente também precisam fazer a jornada. Em 1981, eu fui chamado para o quartel. E naquela época veio um tenente. O cara era muito bravo. Só que tem um detalhe: tudo que o soldado fazia, ele fazia antes. Isso acaba com a gente, irmão. Porque se um homem é capaz de fazer, o outro também pode. Se um homem é capaz de chorar aos pés da cruz, o outro também pode. Semana que vem, eu e Eliezer, nós vamos a Belo Horizonte, na Igreja Batista Lagoinha, ouvir um árabe e um judeu falar sobre unidade. Porque nós entendemos que o que faz com que o inferno faça algumas bagunças na nossa cidade, na nossa região, é a separação. É o evangelho dividido. As igrejas, a maioria das igrejas da nossa cidade saíram de um racha de uma outra igreja. Você sabia disso? 99%. Louvado o nome do Senhor, porque esse ministério não foi saído assim. Mas sempre foi assim, a base de desonra, confusão. Tem toda uma história por trás disso. Nós queremos o evangelho genuíno, amém, irmãos? Cabe a nós tomarmos a decisão. Qual é que será a nossa jornada? Vamos ceiar? Se coloca de pé, vamos orar então. Qual é o teu maior desafio hoje? Qual é o seu maior desafio hoje? Talvez se você dissesse assim, numa escala de 1 a 10, esse seria o 11, o mais dificultoso. Deus, Ele quer colocar uma chave nas suas mãos hoje, para que você tenha acesso a esta revelação e consiga adentrar em um lugar. Este lugar é o lugar para os preferidos, amém, irmãos? A presença do Senhor, ela faz com que nós venhamos se movimentar e fazer coisas talvez que nós nunca fizemos. Talvez alguns de nós precisamos pedir perdão a Jesus. Talvez alguns de nós precisam reconhecer que tem falhado na sua caminhada. Alguém em nosso meio nessa noite que gostaria de entregar a sua vida para Jesus? Levante sua mão se você quer se render a Jesus nessa noite.
de vez, para sempre, ou quiser renovar-se no Senhor. Alguém em nosso meio? O Estevão? Vem, Estevão, então, vem cá. Alguém com mais coragem que o Estevão? Pode vir cá. Alguém mais? Alguém mais que gostaria de vir orar com a gente aqui? O Estevão vai orar por vocês. Venham, gente. Por favor, vem. Quem vai ser o segundo para vir? Gente. Vem, William. Vem, Rogério. Vem, Adriana. Vocês vão receber a oração do Estevão hoje. Há alguma coisa que Deus quer liberar aqui hoje. Isso, vem mais. Tem mais gente que gostaria de vir, não vem porque tem vergonha. Vem. Isso. Vem mais, gente. Existe mais. Existe mais. Isso. Você não é tão espiritual que não precisa do Senhor. De dar um passo de fé e dizer: Senhor, eu preciso completar a carreira, eu preciso de ajuda. Raida Bacon tem 200 orfanatos em Moçambique, e curas são realizadas por crianças daquele lugar. Crianças estão orando e as pessoas estão sendo curadas. Crianças estão orando e tem mais de 200 ressuscitamentos em Moçambique. Será que a tua espiritualidade é tão grande, não é capaz de ouvir uma oração de uma criança? Há algo profético aqui nessa noite, irmãos. Eu comecei aqui mostrando um rabisco em alguns nomes escritos lá da frente. Talvez você que estivesse na frente do rabisco deveria ter o primeiro estar aqui à frente, querido. Eu estou falando por mim mesmo. O Espírito da profecia está neste lugar, irmãos. O Espírito da profecia quer liberar sobre nós. Uma jornada começa na idade do Estevão, mas nós precisamos completar ela. Isso, irmã. Louvado seja o nome do Senhor. Não existe algo maior no reino de Deus. Quando o Senhor chamou Samuel, ele disse: eis-me aqui, teu servo te ouve. E você que está aí, estenda a mão sobre esses irmãos. Obrigado. Obrigado, Senhor Deus. Tá? Obrigado, Senhor Deus, porque Tu nos abençoou. Obrigado por nós estarmos aqui nessa noite. Não deixe, Senhor Deus, fazer as coisas erradas. Obrigado porque Tu nos livrou do mal. Faça que o pastor Célio sirva de exemplo para várias pessoas que estão aqui, principalmente as crianças, Senhor Deus. Que elas, quando crescerem, possam, serem pessoas boas como o pastor Célio. Obrigado, Senhor. Amém. Senhor, nós ouvimos o Senhor nessa noite. Nós queremos tornar pessoas boas como Jesus. Nós queremos tornar como Jesus. Não queremos tornar, Senhor, outro a não ser Jesus. Por favor, Senhor, nos faz como o coração do Estevão, Senhor. Pai, em nome de Jesus, nessa noite aqui, Senhor, há algumas histórias que o Senhor quer construir aqui, Senhor, em lugares que talvez, Senhor, os irmãos nunca imaginavam ir, Pai.
Pai, em nome de Jesus, Deus, nós oramos porque Teu Espírito, Senhor, libere sobre nós aqui, Jesus, o óleo e a água, Senhor. Eu quero orar pela cura, Deus, dos meus irmãos, Pai. A cura na fé, Senhor. A confiança no Senhor, Pai. Eu quero orar, Senhor, para que o Senhor, Deus, desperte em nós, Senhor, a eternidade. Eu oro, Senhor, para que o Senhor nos traga, Senhor, nos traga, assim, Teu Filho Jesus. Traz logo, Senhor, porque nós ansiamos para estar contigo. Mas enquanto isso, não deixe o Teu Espírito, Senhor, se afastar de nós, Senhor. Transforma lares aqui, Senhor, nessa noite, Pai. Não é de uma pregação que nós precisamos de uma palavra, Pai. Basta uma palavra Sua, Senhor, e seremos salvos, assim disse. Pai, nós queremos ser os Cornélios dessa geração, Pai. Que basta uma palavra, Senhor, e nos muda inteiro, Senhor. Uma palavra que nós precisamos, Senhor. Que possamos se debruçar nela, Pai, e fazer nela o nosso estandarte, Deus. E xaramandarabassudarabai. O Espírito está falando, aleluia. Yerabasekamanai. Oh, Jesus. Shemananamarabai. Nós queremos ser homens e mulheres de destino, Senhor. Pais de uma geração, Senhor. Sim, Senhor, nós adoramos, aleluia, Pai. Porque o cheiro não deixa a gente se enganar, Senhor. O cheiro na mandarai. Oh, Jesus. Que o Senhor seja liberado, Senhor, nessa noite aqui, Pai. Que o Espírito da ceia, Senhor, venha sobre nós, Senhor. E saiba nós, Senhor, que o Senhor nunca desamparou, aleluia. Nunca nos deixou sozinhos, Senhor, para cumprirmos aquilo que está escrito. O Espírito da profecia, Senhor, traga para nós, Senhor, um toque de amor, Pai. Senhor, que nós possamos exalar o Teu amor, Senhor, aonde andarmos, Pai, e se importar com os nossos irmãos, Pai. Senhor, libera batismos de amor aqui nessa noite, Senhor. Que assim como disse Estevão, Pai, que nós possamos crescer e crescer e crescer e se tornar melhor, Senhor. Oh, aleluia. Louvado seja o Teu nome, Jesus, pelos meus irmãos, Pai. Obrigado, Senhor, pela Tua igreja, Senhor, que se prostra diante de Ti, Pai. Oh, Jesus, querido Jesus, querido Jesus, alimenta-nos, Senhor. Oh, caramba, basta apenas uma palavra Sua, Senhor. Só uma palavra, Senhor. É o bastante, Senhor, para nós. Se Ele disser volte, nós voltamos. Se não disser avance, nós avançaremos, Senhor. Obrigado, Jesus.
Obrigado, Senhor. Sabe, às vezes nós precisamos fazer o caminho de volta, sabe? Os homens de estratégia sabem disso. Que às vezes nós precisamos dar alguns passos atrás e recomeçar a caminhada. Recuar não significa ser derrotados. Recuar às vezes representa nós se revestimos daquele que nos consumiu. Eu vejo jovens invadindo a cidade. Os jovens orando pelos mais velhos. Te prepare, igreja. Vocês vão ver os jovens orando e as pessoas sendo curadas. Meu Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Existe uma graça que simplifica a ceia. Senhor, aleluia. Aleluia, Jesus. Aleluia. Ei, labacei, camanada. Andarama cederamai. Oh, Jesus. Giovanni, tira para fora o que Deus colocou, meu querido. Poderá ser, Manaia. Oh, Jesus. Ele da baixa narai. Sabe, se você souber de alguém que está com dificuldade, cara, pega a ceia hoje e vai até ele, leve a ceia da casa dele, faz mesa com ele. Você deve saber pelo menos uns 15, cada um de vocês. Mas não precisa ser isso, que seja um, mas que seja com qualidade. Diga para ele, cara, eu vou te ajudar a completar a carreira. Nós temos que prosseguir. Nós temos pessoas que vamos apresentar hoje, né? Eu sei que a Maria de Lourdes vai ser, né? Queria que o marido viesse junto, porque ele foi apresentado sozinho, ele estava cuidando do neto. E aí nós queremos receber o casal agora, então, né? Ele ficou tão cheio de Deus que a esposa estava cuidando do neto e ele subiu aqui semana na ceia passada. Eu acho que é só ele, né, hoje, né? É isso. Certamente. Os pastores que quiserem vir aqui, nós podemos orar, né? Por favor. Nós queremos receber a nossa irmã, uma ungida do Senhor, tão jovem assim, e aceitando Jesus pela 8ª vez. Brincadeira, vai. Estenda a tua mão sobre eles aqui, queridos. Amém. Aleluia. Senhor, nós declaramos, Senhor, sobre a geração do Érico, Pai. Senhor, nós recebemos, Deus, como recebemos nossos filhos, Pai.
como os nossos filhos, da mesma maneira, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor, tua casa é a casa de banquete, Senhor. Que nós possamos se banquetear, Senhor, no meio, Deus, dos jovens e dos anciãos, Pai. Que eles nos ensinem, Senhor, a amar o Senhor mais e mais. Senhor, nós inserimos Ele no corpo deste ministério, Pai, e declaramos que o Teu nome, Senhor, seja exaltado. E o dia do juízo, então, estaremos lá no final, Pai. Dizemos obrigado, Senhor, por nos ajudar a completar a carreira. Nós a abençoamos. Amém. Você pode aplaudir a Jesus? Propriedade exclusiva de Deus. 2019, talvez 2020, alguns de vocês queiram fazer parte desse ministério. Seja feliz. Mas se for em outro ministério também seja feliz também. Qualquer lugar é lugar, desde que Deus esteja falando com você. Enquanto ceavam, tendo o diabo já posto o coração de Judas, filho de Simeão Iscariotes, que é o traísse, Jesus, sabendo que entregava tudo nas suas mãos, que viera de Deus e para Deus voltava, levantou-se da ceia e tirou o manto, e tomando a toalha, cingiu-se, e depois deitou a bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, enxugados com toalha que estava cingido. E chegou, pois, então Simão Pedro e disse: Senhor, tu lavas os meus pés a mim? E respondeu Jesus: o que eu faço, tu não sabes agora, mas depois entenderá. Os pés de Pedro ficaram voltados para o céu, aleluia. Não foram as mãos dele que ficaram ao alto da cruz, mas foram os pés dele. Os pés que queriam que Jesus não lavasse, foi aqueles que estavam tocados e limpos pelo próprio Jesus. E os pés ficaram assim, abanando para o Senhor, na hora da sua morte, por causa da vida que estava nele. E o Senhor foi falando, e foi declarando, que todas as coisas foram entregues. Ninguém conheceu o Pai senão o Filho. E o Pai, Ele quer o Filho por Ele desejar. Mateus capítulo 11, 27. Ainda que testifique em mim mesmo, meu testemunho é verdadeiro. Para onde vim e onde vou, todavia, vós não sabeis para onde vou. João 8,14. O Pai ama o Filho e todas as coisas entregou em suas mãos. A cura no homem quando cear com entendimento. Quando nós ceamos com entendimento e com arrependimento, a cura. Jesus esperou o tempo nosso, e que se chama hoje. O tempo é chamado hoje, então, para que nós possamos entrar diante dele em liberdade. Não condene seu irmão. Se o seu irmão estiver em pecado, comece a orar por ele. Como eu disse, pegue a ceia e leve na casa dele, senta com ele e oferece a oportunidade a ele de reconciliar-se com o Senhor. A ceia não é para quem se comportou 30 dias, irmãos. A ceia é oferecida pelo aquele que venceu a morte, para que nós tenhamos vida. E Jesus sentava à mesa com pecadores e oferecia a oportunidade de arrependimento.
Sim, Senhor, nós oramos, Senhor. Abençoa, Deus, o suco, Senhor. Abençoa, Deus, o pão, Senhor. Só um pão partido podia compartilhar, Senhor. E ele partiu o pão. O pão era o próprio Jesus que desceu do céu. Comece a orar no teu lugar, meu irmão. Sim, Senhor, nós entendemos a celebração da vida, Senhor, por causa da tua morte. Nós entendemos o poder da aliança, Senhor, que é restaurado em nós, Senhor, e nós queremos cear com aliança limpa, Senhor. Senhor, nós sujeitamos, Senhor, o nosso coração ao teu coração. Sujeitamos, Senhor, aleluia, Senhor, aquilo que o Senhor fez aos seus apóstolos, Senhor, aos teus favoritos, Senhor, para que nós pudéssemos ser ensinados, Senhor, do que representa a mesa, Senhor. Por mais lugares que tenhamos sujado os nossos pés, Senhor, as mãos que nos tocam, Senhor, nos limpa, Senhor. Senhor, nós se arrependemos diante de Ti, Senhor. Sim, nós queremos ter parte contigo, Senhor. Nós queremos ter parte contigo, Senhor. Nós não queremos ficar de fora. Somos a tua noiva, Senhor, e queremos ser adornada para o dia da tua volta. Nos prepara para a tua volta, Yeshua. Nos prepara para a tua volta. Aleluia. Senhor, nós queremos um momento santo contigo, Senhor. Onde os problemas não podem nos alcançar, Senhor. Nós queremos compartilhar aquilo que o Senhor impartiu conosco. Aleluia. Celebramos, Jesus, porque o Senhor está à direita do Pai, aleluia. E agora é ressurreto, Senhor. E o pão que é dividido em nós é dividido em partículas. Então, à direita do Pai existe um sublime trono. E o leão que agora ruge, aleluia, libera em partículas, Senhor. Então nós queremos receber as tuas partículas, Senhor. Manda pão do céu, Senhor, o pão do dia, o pão nosso do dia. Aleluia. Um dia nós vamos comer na tua mesa, Senhor. Então nós lembraremos, Senhor, que as oportunidades que o Senhor nos deu, nós aproveitamos, Pai. Obrigado, Jesus. Obrigado, meu Senhor. O pão impartido não é só apenas um memorial, mas faz em nós gerar memória em Cristo. Nos transforma num memorial, Senhor, vivo da tua presença. A memória fica impregnada em nós, Senhor, e por isso que nós comemos do pão em teu nome. Como do pão em nome de Jesus.
O trigo foi semeado, Senhor. O semeador semeou. O agricultor colheu. O confeiteiro assim o fez, o pão, Senhor. Mas o pão do céu foi feito pelas tuas mãos, Senhor. Então o pão do céu continha ali, Senhor, o fruto da vide, Senhor. O mesmo Jesus que perdoa é o mesmo que cura. Senhor, eu profetizo, Senhor, enquanto tomarmos do cálice, Senhor, curas serão realizadas em nosso meio, Senhor. O mesmo Jesus que perdoa é o mesmo que cura. Jeová Rafa, se manifeste na vida hoje, Senhor. E até que Ele venha, esse sangue escorrerá em nosso meio. Até que Ele venha. Pastor Joaquim, até que Ele venha, meu querido. Até que Ele venha. Até que Ele venha. Os meus olhos, eu abro no coração e falo ao teu. Isso, deixa o sangue escorrer em nosso meio. Os gestos de adoração, as palavras quase perdem o valor. Teu doce santo amor por mim constrange meu coração por ti, Jesus. Por não existe medo, minha alma segura deseja prosseguir. E uma nova melodia foi do fundo, e ela expressa o meu prazer por tua presença. Pois eu sei que ela é fruto do teu amor por mim. A semente desse fruto é o meu. Jesus, eu te amo. 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 Tu és meu maior amor. Tu és meu maior amor. Tu és meu maior amor. Meu maior amor, sim, tu és meu maior amor, tu és meu maior amor. Meu coração tem saudade, meu coração tem saudade, saudades de ti. Meu coração tem saudade, meu coração tem saudade, saudades do meu Pai. Você sabe por quê? Que houve uma celebração entre o corpo e o sangue? Porque o Pai que desceu do céu, Ele desceu até o Filho. E ali Ele fez uma separação entre o corpo e o sangue. É por isso que nós celebramos diferente hoje.
Aleluia. Beba do cálice em nome de Jesus. Você pode dar um brado. Ei! E a semente desse fruto é o meu amor por ti. Sim, Senhor. Jesus, eu te amo. Sim, Jesus, eu te amo. Yeah, Jesus, eu te amo. Jesus, eu te amo. Jesus, eu te amo. Tu és meu maior amor. Tu és meu maior amor. Tu és meu maior amor. Yeah. Tu és meu maior amor. Tu és meu maior amor. Tu és meu maior amor. Se o nosso Jesus não for primícia em nós, então é vazio o nosso ministério. Deixa eu falar uma coisa para vocês antes de nós ir embora. Quando eu estava em Israel, nós estávamos próximos aí ao pináculo do templo. E naquele momento que eu estava ali, veio então uma notícia. Nós temos o Luciano está aí? Chama o Luciano aqui, por favor. Alguém pode me trazer a bandeira aqui? Escolhe aí. Eu queria chamar o Luciano aqui. Vocês conhecem o Luciano que cuida da cantina. E a Raquel está grávida. Está grávida de 3, 4 meses. E quando eu estava em Israel, a Raquel passou uma os irmãos já entenderam. Passou uma notícia para nós. Fica aqui pertinho de mim, querido. Esse é o Luciano, para quem não conhece. Deus colocou uma coragem na vida desse homem, dessa mulher que é a esposa dele. E quando nós estávamos para adorar no templo, ele mandou uma mensagem para nós, dizendo: pastor, saiu a nossa adoção. Eles tinham acabado de arrumar a casa. Ele acabou de comprar o carro para fazer a unção de Uber, fazer função dupla, né, para sustentar ali a criança que estava chegando. Só que tem um detalhe: eles receberam o Noah. E aí na hora o Espírito Santo falou comigo: o Noah somos nós. E aquele que ele está gerando, a Raquel está gerando no ventre, são os judeus, os escolhidos, e nós somos os Noah. Então nós podemos ser os Noah, e nós podemos celebrar esse ato de coragem. Eu chorei demais, irmão. Eu chorei como um bebê lá em Israel, cara, porque eu vi o Espírito do Senhor, cara, liberando sobre essa família, cara, uma coragem que muitos de nós não teríamos. E nós dizemos: cara, os recursos virão, pode acreditar. Eles já ganharam tanta coisa já, mas só que nós sabemos o que é agora, né? E tudo, mas eu queria honrar isso diante de Deus, sabe? Amém, irmãos? Esse é o motivo da nossa oferta, amém, irmãos? Essa oferta dessa ceia vai ser para eles. Amém? Tem servido aqui, cara. Porque oferta você dá para quem merece. Quem não merece você dá esmola. E nós estamos dando oferta.
Mais uma vez. Para quem já fez, quiser o som dobrado, irmão. Meu Deus. Ei, não me deixe de fora. Existe em nós uma fome que não sabemos explicar. Existe em nós um desejo por algo que nunca vimos. Mas nós sentimos, esperamos, ansiamos. Sabemos que nascemos para isso. Sabemos que fazemos parte disso. Sabemos que precisamos viver isso. Nós não somos daqui, não nascemos para essa realidade. Somos criados para uma só verdade. Somos criados para ir mais fundo. A buscar isso, se nos permitirmos viver isso, se acreditarmos que o normal é ser sobrenatural, vamos ver os dias mais loucos da terra, vamos viver os dias mais comuns do céu, vamos vivenciar a atmosfera da nossa origem, vamos manifestar o que a terra espera ansiosamente para ver. Os céus estão nos dando novas e infinitas possibilidades.